Eu sou de Minas, tá certo? Metade do sangue já tem minério, tá certo? Minério de ferro e aço. Pode parecer assim muito pretensioso, mas a história do aço no Brasil, apesar de termos aí experiências em outros estados, de termos um bom legado, inclusive em São Paulo, mas a grande história do aço foi construída em Minas Gerais por razões muito, né, racionais, lógicas. Né? Ali estavam as principais jazidas. Então, nasci em Minas, estudei em Ouro Preto, tá certo? Praticamente nasci dentro do Belo Horizonte, está ali, no meio do quadrilátero ferrífero, está certo? Perto de uma das abas, olhando a serra do Curral, que era puro minério de ferro. Aquilo ali foi parte da paisagem da minha infância. E andar por aquelas serras todas ali era andar em cima do minério de ferro. Tá certo? Na fazenda do meu avô, perto de Ouro Preto, era andar em cima de canga de minério de ferro. Isso tudo é. Então vem essa ligação assim da infância. Talvez se a gente falar em pioneirismo na indústria, eu acho que um dos pioneiros foi o Henri Gorsex, convidado por Dom Pedro II para fazer uma escola no Brasil. Foi em 1875 ou 76 para Ouro Preto e criou a Escola de Minas. Então ali nasce um pouco dessa história. E a ligação vem daí. Né? No meu primeiro emprego, numa empresa de Minas. O segundo emprego, na Vale do Rio Doce. E trabalhando com minério de ferro, trabalhando com metalurgia extrativa, trabalhando com assistência técnica à venda de minério para siderurgia. Foi quando eu tive muito contato com a indústria do aço. Trabalhando em mineração, eu era engenheiro de processo e assistia tecnicamente venda de minério. Foi quando eu conheci as siderúrgicas na Europa e no Japão, principalmente. Fiz muitas viagens naquela época, principalmente para a Ásia. E o Japão, principalmente, porque era o grande polo produtor na Ásia. Né? Então foi aí a primeira ligação. E depois disso, na própria Vale, vim crescendo com os interesses da Vale na privatização da siderurgia, foi onde eu vim acabar parando aqui, na antiga CST. Então a ligação vem dessa coisa assim de, desde criança, estar de alguma forma ligado às coisas que giravam em torno da indústria do aço. Em Belo Horizonte eu me lembro, por exemplo, de participar de excursões em Sabará. Eu não sei se vocês conhecem Sabará. Sabará é uma cidadezinha histórica, um teatro lindo, maravilhoso, pequenininho, né? Uma peça assim, da arquitetura barroca, lindo, lindo, lindo. E ali também teve uma das primeiras experiências de siderurgia em Minas Gerais. Né? 1900, no início, final da década de 10, 1910, 17, 18, né? Ali nasceu uma companhia pequena, siderúrgica, fruto da união de empreendedores, empresários, alguns deles muito jovens, com jovens engenheiros. Amaro Lanari foi um deles, Gil Guatimozin foi um deles. Então e ali era onde eu ia fazer excursão de grupo, no meu tempo de grupo escolar, a gente saía para fazer excursão, grupo escolar, ia a Sabará. Um dos passeios preferidos nossos era ir havia lá um clube, era um clube que pertencia à antiga Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. E a gente ia passear nesse clube, que acho que tinha o nome de um ex-presidente da Belgo, Luiz Enche. Então, isso tudo está na memória, assim, está lá nos quase 60 anos de registro. A gente tinha um razoável desenvolvimento tecnológico na indústria do aço no Brasil, né? Porque ali, como esforço de guerra, tá certo? Nós tivemos a construção da CSN, né, no governo Getúlio Vargas, negociado pelo Getúlio Vargas com os americanos, para que ele entrasse na guerra, veio a CSN no bojo desse acordo. Então, isso possibilitou ao Brasil assim, adquirir
equipamentos modernos para a época, tecnologia nova. E eu entrei nessa indústria já na década de 70, tá certo? Eu comecei a trabalhar primeiro em mineração e metalurgia extrativa, no ferro, no início da década de 70. Muita coisa já havia acontecido nessa indústria no Brasil e o mercado vivia, naquela época nós vivíamos aí, era um período diferente, de industrialização diferente, né? A gente estava vivendo o momento da substituição das importações. A indústria do aço começava a ganhar pujança, inclusive os planos e as projeções para o futuro da indústria de aço no Brasil eram muito promissores e muito, eu diria, ousados. O segundo Plano Nacional de Siderurgia já falava em produção de 40 milhões de toneladas de capacidade na década de 70, coisa que a gente atingiu agora recentemente, em termos de capacidade. Então, era uma indústria, eu diria, razoavelmente desenvolvida. O esforço estatal foi muito grande na década de 70, com a Siderbras, com o Consider, definindo as políticas para a siderurgia, né? Com as grandes empresas, principalmente no setor de plano, sendo implantadas. Havia abundância de capital. Então, esse era. E a abundância de capital, somada com a política de substituição de importações, fomentava a criação de empresas estatais voltadas para a produção de aço. Então, estava nascendo. E coisas muito boas eu vi nessa história do início da siderurgia brasileira foram, por exemplo, eu acho que isso foi assim, foram os primórdios depois da globalização. Essa palavra a gente nem usava. É uma palavra muito recente, um jargão muito recente. Mas a gente viu ali alianças importantes com o capital estrangeiro. A participação dos japoneses, por exemplo. Primeiro lá na Uzi Minas, tá certo? E depois a própria CST, aqui no Espírito Santo. Foi importante. Deu vamos dizer assim, uma cultura especial à siderurgia brasileira, já que a siderurgia japonesa era a mais avançada naquele momento. A mais avançada não só em termos de tecnologia, de equipamentos, etc., mas em termos de métodos de gestão, não é? A gestão da qualidade, por exemplo, que os japoneses haviam absorvido para poder sair da Segunda Guerra, dar a volta por cima, né, no Plano Marshall. Isso foi fundamental para que a siderurgia brasileira também ganhasse qualidade e começasse, de fato, com um patamar, eu diria assim, de envolvimento do homem com essas questões ligadas à valorização do cliente, à valorização da qualidade do produto, a cuidados na manufatura. Isso tudo foi muito importante. Normalmente, a venda de aço é uma venda técnica. E essa venda técnica, se ela estiver associada a esses padrões de qualidade, tá certo? Assegurar uma qualidade rastreável, né, constante, replicável, isso é importante. Isso a siderurgia brasileira nascente, eu diria, aí a partir dos anos 60, 70 e veio por aí, ela já trouxe embutido todos esses conceitos. Isso foi muito importante. Esse nosso modelo ele tinha desvios sérios, né? Essa coisa de ele era subsidiado, tá certo? Toda a economia era subsidiada. A gente precisa de entender esse fato, né? Era mais ou menos um jogo de faz de conta, tá certo? De economia de mercado que não era de mercado, né? Nós vivemos, por exemplo, a época do CIP, né? Do controle interministerial de preços, que era uma história, um conto da carochinha, tá certo? Onde o governo achava que controlava todos os preços, a gente sentava nas reuniões com planilhas de custo, todo mundo achava que aquilo era verdade, tá certo? Isso é uma história, né? Uma fase que, graças a Deus, superamos, tá certo? Mas eu diria o seguinte, na época de capital externo abundante, aquilo foi importante para o Brasil, né? Se endividar para fazer aquilo, eu acho que foi, para construir o parque siderúrgico que foi construído,
eu acho que foi importante. Né? E havia, paralelamente a isso, também empreendimentos da iniciativa privada. Grandes empresas privadas já haviam surgido lá atrás e continuaram nesse período, tá certo? Continuaram a existir nesse período da nascente indústria do aço plano no Brasil. Só que havia ali também forte injeção de capital estatal via Banco do Desenvolvimento, tá certo? E outros mecanismos aí. Mas realmente não existia economia de mercado. Se você pensar direitinho, você tinha subsídios atrelados, né? Histórias de dívidas que não se pagavam, tá certo? A Siderbras devia, a Vale, coisas assim, né? Inimagináveis no mundo de hoje. Quer dizer, hoje você tem muito mais transparência nessas coisas todas, o que é importante também do ponto de vista do consumidor, tá certo? Do público em geral, né? O produto é valorizado por essa coisa de saber de onde ele vem, quanto ele custa, quem pagou por, tá certo? Nós tivemos, de fato, várias crises na siderurgia. A gente usava falar antigamente que as crises vinham a cada 7 anos, como as pragas, tá certo? Bíblicas, né? Mas os ciclos, eles mudaram, tá certo? Os períodos em que eles encurtaram, períodos em que eles... há pouco tempo nós saímos de um longo e bom ciclo, tá certo? Mas eu acho que o grande ciclo ruim que nós tivemos na siderurgia brasileira, há uma crescente proteção do mercado nos países desenvolvidos, especialmente do mercado americano, que culminaram em 2001 nos Estados Unidos com a imposição de fortes barreiras ao aço importado. Essas barreiras sempre existiram, existem hoje ainda para produtos acabados, não só nos Estados Unidos. De alguma forma, os países procuram proteger a sua indústria do aço. E no caso específico de 2001, a crise que assolava a siderurgia americana por falta de perda de competitividade, ela estava naquele momento, ela estava tecnologicamente bem atrás da indústria siderúrgica brasileira. Grandes empresas, grandes conglomerados, empresas do porte de um United States Steel, de empresas quase centenárias ou centenárias nos Estados Unidos, com participação na criação da potência industrial e militar daquele país, etc., estavam vivendo situação econômica muito crítica. E o governo resolveu, elas apelaram e o governo resolveu protegê-las. E isso trouxe um impacto muito grande para o Brasil. Um bloqueio às exportações de aço, de uma maneira geral, de semi-acabados, era uma coisa nova, mas o Brasil, a partir daquele momento, porque semi-acabados era uma coisa vista assim como, não tem barreira para a exportação de semi-acabados. A gente entra para complementar a indústria deles, eles vão comprar sempre que necessitam, tá certo? Esse produto não vai ter, esse semi-acabado não vai enfrentar as dificuldades que um produto laminado final vai ter. Só que o lobby das empresas, desesperadas naquele momento, tá certo? Em função da sua não sustentabilidade econômico-financeira, disseram assim, não, vamos colocar limites. E nós tivemos limitação de cotas e preços mínimos, tá certo? E eu acho que foi uma crise forte. Mas aquelas coisas assim de sorte, eu diria até. Porque a China começa a comprar desesperadamente. A China era importadora líquida de aço já há muito tempo, mas em quantidades pequenas. Mas o crescimento da indústria chinesa naquele momento fez com que ela virasse um forte importador. E foi a segunda vez que a China ajudou a indústria siderúrgica brasileira. Isso já havia acontecido em 1992. Né? Também a indústria estava num ciclo de baixa e a entrada da China no mercado de uma hora para outra fez com que o Brasil desestocasse. Em 2001, a entrada da China no mercado de forma mais forte praticamente
eu diria, mitigou aquele efeito ruim do fechamento do mercado americano. Então, essa, para mim, foram as crises, né? No mais, eu acho que a gente tem sabido sair delas, tá certo? Com muita, sem galhardia, mas com competência, né? O processo de desindustrialização, não só brasileiro, mas da América Latina de uma maneira geral, decorre de uma perda de competitividade sistêmica, né? Nós, os latinos e os brasileiros em especial, nós temos criado obstáculos. Nós somos bons nessa coisa de burocracia, tá certo? De tributação, de dificuldades, né? De dificultar aquilo que poderia ser feito de forma mais simples. Isso está afetando a vida de todo mundo, não é só da indústria, né? A gente está falando em processo de desindustrialização, mas eu já ouvi e li alguns meses atrás aí no Estadão, pela primeira vez, a palavra desagroindustrialização. E ninguém imagina que o Brasil possa perder a competitividade em agroindústria. Mas a falta de infraestrutura, uma tributação que é excessiva e complexa, certo? Pode nos levar a esse processo também na nossa indústria, nos nossos agronegócios. Certo? Então, eu diria que há um processo, sim, de desindustrialização brasileira, né? Ele afeta toda a cadeia. Ele não começa na indústria do aço. As importações de produtos com conteúdo em aço talvez sejam um mal maior, né? Porque eles afetam milhares de empregos. A gente está falando de uma cadeia que é muito extensa e a maior quantidade de empregos está na cadeia ajusante do aço, não no aço propriamente dito. E aí é que eu acho que é a perversidade no processo. Entram produtos no Brasil, algumas dessas importações, eu diria, subsidiadas. Algumas dessas importações não passariam pelos nossos próprios crivos de sustentabilidade. Por exemplo, emprego de mão de obra infantil, tá certo? Cuidado com a natureza, com o meio ambiente. Muitas das importações que chegam ao Brasil não têm esse cuidado. E esse é um fato que merece atenção. Nós precisamos de... Eu acho que o país não pode ser fechado, a economia não pode ser fechada. Eu acho que há que haver um equilíbrio, tá certo? Se nós queremos exportar, nós também temos que ter as nossas portas abertas à importação. E elas se complementam. Mas houve no Brasil, por conta desse desequilíbrio causado pela excessiva falta de infraestrutura, que favorecesse mais as importações do que o que seria razoável esperar. Eu diria que nessa indústria do aço, a sustentabilidade é mais ou menos inerente à indústria. Como ela faz uso de recursos que não são renováveis, a sua própria eficiência como empresa, certo? Quando eu falo eficiência, não é só eficiência operacional, mas os seus próprios resultados são dependentes de uma forte gestão dos recursos que ela toma. Poluição é resultado de uma má gestão desses recursos. Quando alguém emite muito material particulado, ele está, na verdade, perdendo unidades. Sejam unidades metálicas, sejam unidades de energia, né, na forma de partícula de carvão, por exemplo. Então, o processo sustentável do ponto de vista econômico, ele exige um compromisso com o meio ambiente. É impossível dissociar uma coisa da outra. E a indústria do aço foi aquela que me possibilitou viver e ver isso de forma mais forte. Principalmente por causa dessas crises sucessivas e frequentes a que a gente era submetido, ou é submetido. A gente tinha, a cada crise, fazer mais um ajuste, tá certo? Olhar onde pode
salvar mais energia, salvar mais material, né? Isso faz parte desse processo de ajuste permanente, mas a gente viu também a importância disso para a própria imagem das empresas, tá certo? Nesse sentido, eu acho que a sociedade brasileira tem evoluído muito, né? Ela faz cobranças e nos coloca à frente de desafios. Mas eu sinto muito orgulho de ter participado, estar participando de uma indústria que se coloca muitas vezes à frente das demandas da sociedade. Nossa indústria tem buscado antecipar, tem procurado investigar, investir em pesquisa, desenvolvimento, lá atrás, muito antes dos problemas acontecerem, para trazer soluções que sejam economicamente aplicáveis, que sejam ambientalmente aceitáveis, né, para resolver o próprio problema ambiental. Então, eu sou muito, assim, eu diria, as demandas não param e não vão parar. Sempre vai alguém querer e exigir um controle mais restrito, um aperfeiçoamento, melhora um pouquinho, e se chega lá. As coisas só não podem ser atropeladas, né, porque as soluções têm que ser economicamente viáveis. Mas eu vejo assim, muita evolução aconteceu nesse período todo. As empresas brasileiras são exemplo. Eu acho que elas são, para a indústria do aço mundial, uma boa vitrine, uma ótima vitrine das melhores práticas, eu não diria de controle ambiental, de gestão ambiental. Gestão é muito mais amplo do que controle. Quando a gente está falando em gestão, a gente não está falando em investimento em equipamento apenas. A gente está falando em preventivamente planejar, conceber os projetos e conceber os processos de uma forma que eles sejam integrados às exigências, não do momento, mas às exigências futuras. Então, isso, e outra coisa também é gestão, né? Gestão no sentido de tomar conta do dia a dia, tá certo? Da manutenção dos equipamentos, do cuidado com as pessoas, do cuidado com as pessoas que vão operar aqueles equipamentos. E isso é gestão. O compromisso ambiental também é um compromisso social, né? Mas as empresas têm desenvolvido, e todas elas, né, na indústria brasileira, têm desenvolvido ações no espectro de ações sociais muito amplas e muito, eu diria assim, importantes para um país como o nosso, onde muito pouca importância se dá à educação. Boa parte dos investimentos de responsabilidade social das empresas brasileiras está na área de educação, cobrindo desde educação fundamental, e eu diria, educação no sentido amplo, tá certo? Eu conheço projetos de empresas diferentes, onde se trata, por exemplo, da questão da valorização do professor, onde se trata da valorização da escola pública, onde se trata da questão da relação entre pais e escolas, onde se trata da questão da gestão de valores, né? Valores importantes para a vida do cidadão comum, das comunidades, e que, por perda desses valores, se degrada a escola. A questão da violência na escola, a questão da falta de disciplina, a falta de respeito ao professor. E eu vejo projetos que são hoje liderados, ou conduzidos, ou em parceria, ou mesmo liderados por empresas do nosso setor, que estão endereçando respostas a essas ansiedades, a essas lacunas que a gente tem na educação brasileira. Isso para falar de educação. Mas você sai de educação, você vai para a área de saúde, você vai para a área de saneamento, você vai para a área de cultura. E você vê aí o braço social das empresas do aço atuando, né, com projetos que não são nossos, não são da indústria. São projetos da sociedade brasileira.
são projetos das comunidades onde nós estamos inseridos. Isso que eu acho mais importante. Né? Então, a indústria tem, vamos dizer assim, participado desse diálogo assim, muito importante. Tem participado desse diálogo de uma forma muito, eu diria, ativa, para resgatar um pouco da memória da indústria do aço no Brasil. A gente tem que falar de Amaro Lanari, a gente tem que falar de João Molevade, tá certo? Que um dia, tá certo, lá no interior de Minas fez alguma coisa, né? Mais recentemente a gente tem que falar de pessoas que dentro do governo, com o setor do aço ainda estatal, começaram a trabalhar para que essa coisa entrasse no mundo real, tá certo? Digamos assim, para que essa indústria passasse ao mercado, né, privatizada, fosse capaz de superar as dificuldades, se tornar lucrativa, autossustentável, capaz de investir com parte dos resultados que ela própria gerasse e da sua própria capacidade de endividamento, sem depender de governo. Né? E uma dessas pessoas, para mim, é o Luiz André Rico Vicente. Óbvio que ele estava num governo com a determinação firme de mudar o quadro da indústria brasileira, certo? Mas desempenhou um papel importante. Estava fora da indústria, depois ele veio para a indústria, tá certo? Então, eu acho que uma pessoa importante no setor foi e ainda é o Dr. Jorge Gerdau. O Dr. Jorge, eu diria assim, pela forma como como conduziu a indústria até bem pouco tempo, tá certo? Com uma visão de muita confiança no país, com uma visão de responsabilidade social que vem de muito antes de que qualquer um falasse nisso. Eu diria assim, um homem à frente do tempo, quando ele via de forma muito, eu diria com muita clarividência, que o Brasil ia crescer e ia precisar de aço, tá certo? E via que esse crescimento ia ter que ser descentralizado, né? Saiu do grande polo, uma região sul-sudeste, indo para outras regiões brasileiras, tá certo? Então eu acho que é uma pessoa importante, é uma pessoa que o setor deve admirar. E eu diria que há vários outros, né? Aos Vilares, tá certo? A André Mussetti, né, que foi mais pelo lado vamos dizer assim, da tecnologia. Eu acho que era uma pessoa que também a gente devesse reverenciar de vez em quando. Se eu contar o tempo que eu comecei a trabalhar com pesquisa, logo recém-formado, voltada para a área de minério de ferro, depois a minha parte de engenharia, o meu período de engenheiro de processo, trabalhando em concentração de itabiritos, minério de ferro, pobre, para fazê-lo aplicável à siderurgia e tudo. Bom, aí, esse ano fariam 40 anos. Fazem 40 anos. Porque eu não estou, apesar de estar fora da vida executiva, eu estou no setor. Né? Mas são 40 anos. Nesses 40 anos de vida na indústria do aço, a gente viu coisas muito boas, tá certo? E fatos assim que marcaram negativamente de uma forma muito, eu diria, dolorosa até. Né? Para falar primeiro da positiva, uma das coisas assim que eu nunca vou esquecer.
Nessa empresa que eu trabalhava, nós desenvolvemos um programa de melhoria da escolaridade de todos os empregados. Colocamos uma meta de que todos os empregados da nossa empresa deveriam ter 11 anos de escolaridade ao final de um determinado período. E fomos cumprindo isso ao longo de 6 anos com muita determinação, com muito bons planos e boa execução para fazer com que todo mundo tivesse o 2º grau completo. Quando terminamos isso, com os empregados do quadro próprio, estávamos para terminar isso, nós tivemos uma demanda vinda do pessoal de terceirizados. A empresa tinha mão de obra terceirizada e recebemos uma demanda muito forte desse pessoal e nós resolvemos investir neles também e estendemos o programa às contratadas. E com isso a gente teve que adiar o término do nosso projeto, feito em parceria com instituições de ensino, com a própria o Senai, SESI, etc., que são órgãos do nosso sistema da indústria. E fomos adiando o término do projeto. Quando já tínhamos data marcada para terminar, eu recebo na empresa, a secretária vem, bate na porta e fala assim, olha, tem aí um grupo de senhoras que quer falar com você. São esposas de empregados da companhia. Eu falei, poxa, mas chego assim, não. Se não pudesse agora para o senhor marcar, mas elas querem uma entrevista consigo. E aí eu fui recebê-las. E eram lá umas 6 mulheres, esposas de empregados da empresa, sentaram e uma delas, a líder assim, do grupo, de uma forma muito franca, falou assim, olha, o senhor colocou aqui na empresa um programa para elevar o nível de educação dos nossos maridos. Isso ajudou muito a minha família, os nossos filhos seguiram os exemplos dos pais, ou estão seguindo, passaram a dar mais valor à educação, e estão indo, tá certo? A família está toda, o orçamento da família foi voltado para essa coisa da educação, está todo mundo nisso, mas isso está dando um problema, porque nós estamos ficando para trás, e já tem caso de marido que quer deixar a mulher, tá certo? Trocar de mulher, porque acha que a mulher não acompanhou, que a mulher não teve escola, tá certo? Não teve oportunidade. Nós estamos aqui em nome das mulheres de empregados, porque nós reunimos e resolvemos colocar um grupo pequeno para vir falar com o senhor. Mas nós estamos aqui em nome das mulheres dos empregados da companhia, pedir que o programa seja estendido às mulheres dos... E eu achei, primeiro foi emocionante, tá certo? Achei que o programa realmente tinha cumprido o seu papel, não é? Óbvio que a gente queria ver empregados comprometidos com a empresa, com um nível de escolaridade melhor, com melhor produtividade. Mas a gente nunca dissociou essa coisa da produtividade no trabalho com a satisfação do empregado fora do ambiente do trabalho. Isso, obviamente, passava pela família toda e pela mulher em especial. Mas nós não tínhamos pensado nesse pequeno detalhe, tá certo? De uma família onde o chefe da família fica educado do ponto de vista de escolaridade e a sua mulher não. E da diferença e do efeito e do resultado que essa diferença pode trazer. Fomos tocados naquele momento. E aí fizemos o programa que cumpriu o seu papel também. E ele foi as últimas consequências, aí com anos a fio. E era bonito ver como ficaram as festas de formatura a partir de então. Porque a cada ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, tá certo? A gente tinha a cerimônia de diplomação, e as mulheres se produzem para ir numa festa dessas, os homens não. Tá certo? Os homens iam, assim como eu estou aqui agora, tá certo? Uma camisinha melhor. Mas quando as festas de formatura passaram a ter as mulheres, e nós devemos ter vídeos disso na companhia, você precisa ver como elas foram bem produzidas, tá certo? Ao longo dessa vida toda de
dedicação à indústria do aço, a minha maior tristeza, tá certo? O momento de maior dor. Ocorreram alguns, mas o de maior dor foi quando nós tivemos um acidente, vivemos um acidente na indústria, um acidente na indústria que eu dirigia na época. Um acidente onde 5 pessoas faleceram, né? A empresa já tinha naquele momento um dos melhores índices de segurança das empresas brasileiras e da siderurgia em especial, mas a fatalidade ocorreu e ceifou a vida de 5 pessoas. Você receber essa notícia e lidar com a dor de 5 famílias, tá certo? Com os problemas que não são só 5 problemas, tá certo? Porque cada família tem esposas, filhos, filhas, um futuro desenhado, tá certo? Um futuro alicerçado na força do pai, no trabalho do pai que trazia para casa. Isso reacendeu, reavivou para nós, e para mim em especial, como o executivo da empresa, a importância que se deve dar à questão da segurança do trabalho. A gente já tinha muito cuidado, muito zelo nesse aspecto da segurança do ambiente operacional da empresa, mas a partir dali eu acho que nós tomamos eu diria uma sacudida muito forte, porque você pode mudar o destino de muita gente. Não foi, isso depois ficou comprovado, não foi falha da empresa. Nós evoluímos muito desde essa época até agora. Mas eu acho que foi um baque grande. Isso ocorreu em 2004, então já se vão 8 anos. De lá para cá nós evoluímos muito, mas é um exemplo e uma lembrança triste, dolorosa, que foi para mim o pior momento da minha vida na indústria. Eu sempre procurei e é hoje um dos meus aconselhamentos assim aos que me sucedem, aqueles que me procuram, é procurar manter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Mas eu me lembro de que em alguns momentos na minha vida profissional eu tive que deixar a família num segundo plano. Perdi alguns momentos do crescimento das minhas filhas, eu tenho 3 filhas. Não estava presente quando 2 delas quebraram, em momentos diferentes, quebraram o braço, tá certo? Em brincadeira de criança. Eu estava fora, viajando para o exterior. Perdi, assim, aquela coisa do dia a dia, né? Nos grandes momentos, as celebrações, as festas de final de ano, eu sempre procurava me ajustar para estar presente, mas aquela coisa do dia a dia eu perdi. Mas eu tive a sorte de ter sabido conciliar isso, né, bem com a mulher. Né? Minha mulher sempre procurou suprir o papel, sabia que eu estava cuidando da família de outra forma, tá certo? Não estava desatento, não estava afastado, não é? E nos meus últimos 18 anos, era uma vida de executivo na indústria e exigido, mais do que tinha sido antes. Eu sempre viajei muito, sempre tive muita viagem ao exterior, mas nos últimos 18 anos de vida executiva, realmente nós tivemos muitas mudanças societárias, mudanças de estratégia na própria indústria, na estrutura da indústria do aço nesse momento todo, com as consolidações acontecendo, um momento muito, eu diria, muito dinâmico, né, que exigiram de todos os executivos, não foi de mim, mas exigiram
esses momentos exigiram de todos os executivos uma dedicação muito forte ao trabalho e uma certa ausência. Mas eu sempre procurei equilibrar isso com a vida familiar, né? Os domingos sempre com a família, na medida do possível. Óbvio que tem a exceção, não tem jeito, mas não tinha outro motivo que não o trabalho que me afastasse da família, né? E também uma atividade, tá certo? Uma atividade de lazer, né? Que a gente sempre procurou fazer junto, né? Ir ao cinema junto, tá certo? Caminhar junto, né? Eu gostava de correr, tá certo? Depois passei a jogar golfe levando a mulher, era uma forma de ir juntos, tá certo? Depois as filhas crescendo também, cada uma tem uma atividade, vai, né? Mas eu confesso para você que hoje, tá certo? Eu acho que eu acompanho melhor a vida de 3 netas do que eu acompanhei de 3 filhas, mesmo as netas morando muito longe. Tem 2 que moram fora, no exterior, uma morando em São Paulo, mas eu acompanho mais perto. Eu diria que a indústria do aço no Brasil e o conjunto das empresas que atuam nesse setor no Brasil não seria o que é hoje se não fosse a capacidade de associação que nós promovemos com o nosso Instituto Aço Brasil. Primeiro que existem várias entidades associativas de classe no Brasil, eu acho que há uma profusão delas, mas há uma distinção importante a fazer quando a gente fala no Instituto Aço Brasil. Ali participam todos os executivos da indústria, sem exceção. E todos eles, as empresas estão ali representadas pelos seus principais executivos, com reuniões que são mensais, né? Reuniões densas, onde a gente está discutindo, não é um momento atual, não são as dificuldades ali conjunturais, tá certo, de momento, mas onde a gente está participando, eu diria, da discussão da criação do Brasil, tá certo? Do desenvolvimento do Brasil. Não é? Muitas vezes a gente entra para discutir alguma coisa ligada à cadeia do aço, não é? As políticas que estão sendo dirigidas para tal ou qual cadeia, tal ou qual segmento, né? Os esforços que, em conjunto com outras associações de classe, a gente deva promover para incentivar o uso do aço, por exemplo, não é? Para torná-lo mais, eu diria, amigável, inclusive do ponto de vista de compreensão das pessoas sobre a importância do produto na sua própria vida, não é? O Instituto tem feito pelas empresas e pelos que trabalham nessas empresas no Brasil um trabalho extraordinário, né? Um trabalho muito bom do ponto de vista de documentação técnica, um trabalho muito bom do ponto de vista de representação institucional do setor perante o governo nas suas várias esferas, né? Um trabalho de acompanhamento legislativo que eu acho que é muito importante, né? Para que a gente tenha leis que todo mundo respeita, mas sobretudo para que tenhamos leis que sejam válidas, tá certo? Leis que ajudem o país a caminhar para aquilo para um futuro que a gente deseja que ele tenha, né? Um país mais justo, um país forte, uma economia mundial forte, mas que seja não só do ponto de vista dos cifrões forte, mas que seja também que distribua melhor, né, os resultados dessa pujança. E eu acho que o Instituto tem ajudado o Brasil nesse sentido, né, e ajudado as empresas também nesse sentido, a compreenderem melhor o mundo em que a gente vive, tá certo? A representar as empresas em alguns assuntos onde a confrontação direta nos colocaria, vamos dizer assim, em alguns casos em posição de conflito, em outros casos
eu diria até, nós já mencionamos antes, as empresas têm um excessivo pudor, às vezes, ao se expor, né, e a imagem de uma instituição que as represente no conjunto tira esse foco assim de querer auto-expor-se, auto-valorizar-se, etc. O Instituto serve para isso também de uma forma muito, eu diria, válida, né? Então, ele tem feito um excelente papel para possibilitar que a gente tenha um ambiente mais competitivo, para que a gente tenha um ambiente de maior isonomia, né, e que para a gente tenha um ambiente em que seja possível oferecer ao mercado soluções em aço que todo mundo vai adotar, né, que todo mundo sente vontade de adotar, porque é bonita, porque é econômica, porque é plástica, plasticamente bonita, essa coisa toda. Se há uma coisa que a indústria do aço possibilita aos que nela atuam, primeiro essa visão de conjunto. A gente está na base da cadeia da indústria, então a gente tem a possibilidade de ver o alcance do trabalho nosso, do esforço de cada um, espraiar-se por vários outros segmentos industriais, né? A cadeia é muito diversificada, isso é muito importante. E dá um sentido de realização muito grande, porque, do ponto de vista profissional, você tem que aliar o seu cuidado com o meio ambiente ao cuidado com as pessoas, há um compromisso com ciência e arte, que é a engenharia, há um compromisso com a inovação tecnológica, que tem que ser permanente, sob o risco de perda de competitividade. Então, isso tudo faz com que os que trabalham nesse segmento tenham motivos de sobra para estarem se realizando. A indústria brasileira do aço, na esteira do que vem acontecendo no resto do mundo, vai continuar o seu processo de consolidação, né? Eu acho que nós vamos ter ainda alguns movimentos na frente. É razoável admitir isso. Não estou dizendo que é provável que aconteça, mas é razoável esperar que isso aconteça, futuras consolidações nessa nossa indústria, adicionais aos inúmeros ciclos de consolidação que nós já vivemos, né? Mas eu acho que essa indústria vai caminhar para alguma coisa onde mais tecnologia de ponta vai sendo agregada aos processos, né? Ela vai se tornar, como vem se tornando até agora, uma indústria que atende às expectativas dos clientes do ponto de vista de conceitos de limpeza, de limpeza mesmo. Os ambientes industriais no aço estão ficando mais bonitos, estão ficando mais limpos, né? Os processos estão se tornando cada vez mais, tudo é em tempo real. As coisas que estão acontecendo não são mais bateladas, ou são bateladas completamente previsíveis, porque os modelos matemáticos estão incorporados ali no painel de operação, nas telas dos computadores, e das telas dos computadores interagindo com a cabeça das pessoas. Tem uma evolução muito grande, né? Que vai torná-las assim, eu diria, mais atrativas ainda do que já são hoje. Você visitar hoje uma indústria siderúrgica, hoje, ela é completamente diferente da indústria siderúrgica de 20 anos atrás, né? A indústria do aço hoje atrai moças para a frente de operação, jovens, técnicas ou engenheiras, tá certo, que há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás sequer pensavam nessa indústria como
um lugar para se trabalhar. Então, isso tudo eu acho que mostra como a tendência de melhoria do nosso ambiente de trabalho. Né? Tudo isso mostra como nós estamos evoluindo. Quer dizer, há um esforço muito grande, há um progresso muito grande das mulheres acessando esse mercado de trabalho, se preparando para isso, mas há também, do ponto de vista da empresa, uma evolução no sentido de se tornar mais atraente, né, para possibilitar que uma mãe de família, tá certo, uma namorada, né, uma mocinha se sinta motivada a trabalhar ali.